Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande! Sabe que nessa semana iniciamos a Semana Farroupilha, né? Opa, então só um bailão na praça. O que você sabe a respeito da Semana Farroupilha? Eu sei que eles queriam se separar do Brasil. Ah, já pensou? Seria assim, nós temos um país em vez de ter um estado. Eu não acho muito legal. Eu gosto de ser brasileira. Imagina, os gaúchos só se acham. Chega de brincadeira, pessoal. Vamos se concentrar para tentar entender como é que começou toda essa história da Revolução Farroupilha, certo? Certo? Bom, na época da Revolução Farroupilha, o Brasil estava vivenciando o período imperial, que é o período em que o Brasil era governado por imperadores. Esse período ele é dividido em 3 períodos. O primeiro reinado, que é o governo de Dom Pedro I, o período regencial, que é o período em que o Brasil é governado por regentes, e o segundo reinado brasileiro, que é o período em que o Brasil é governado por Dom Pedro II. A Revolução Farroupilha acontece no período regencial, que teve início em 1831, quando Dom Pedro I abdicou o trono e deixou seu filho, de 5 anos de idade, Pedro de Alcântara. O período regencial vai de 1831 a 1840. Serão 4 regentes no Brasil. Os regentes não vão conseguir fazer grandes façanhas no Brasil porque eles estarão preocupados em tentar controlar a agitação que estava acontecendo. Assim, o período regencial vai ser marcado por uma série de rebeliões. O fato do Brasil estar sem rei estimulou as províncias a lutarem pelas suas independências. Por isso, as rebeliões vão ter caráter separatista. Tudo isso colocou em jogo a unidade territorial brasileira. Foram várias rebeliões: a Balaiada no Maranhão, a Cabanagem no Pará, a Sabinada na Bahia e a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Todas foram muito importantes para a história do Brasil, já que colocaram em jogo a unidade territorial brasileira. Se estas tivessem tido êxito, o mapa do Brasil hoje seria bem diferente. É nesse contexto de desmembramento do território nacional que entra a Revolução Farroupilha, que inicia no período regencial brasileiro e acaba no segundo reinado. Em termos econômicos, o Rio Grande do Sul ele estava dividido ao norte, com a criação de mulas, e ao sul, com a produção do charque. O abandono do governo imperial em relação ao Estado, por deixar as estradas mal conservadas, por deixar que o charque uruguaio entrasse no país com um preço menor do que o charque sulino, fez com que esses fazendeiros charqueadores eles se mobilizassem então em busca de um governo que fosse federativo, né,
e também, mais tarde, republicano. É importante frisar que em nenhum momento os chefes farroupilhas se comprometeram com democratização ou mesmo com o fim da escravidão, até porque a própria produção do charque ela estava intimamente relacionada com a escravidão. O que interessava aos fazendeiros era que eles mesmos tivessem uma maior participação política, né? E com essa participação eles pudessem direcionar investimentos que viessem a favorecê-los, né? E, no sentido de dar condições para que eles pudessem obter mais lucros com o charque. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, o gaúcho ele não está envolvido diretamente com a Revolução Farroupilha, porque o gaúcho ele não gostava de trabalhar. Ele trabalhava de 3 a 4 meses em uma fazenda, né? Depois ele vivia do resultado desse trabalho e também saqueava, não tinha nunca uma ligação constante com o trabalho. O que leva o gaúcho a participar da Revolução é o fato de que ele vai ganhar um soldo, né? E também por ele ter a oportunidade de realizar alguns saques. O importante que se saiba é que a Revolução Farroupilha, ela não foi um movimento liberal, ela foi um movimento conservador das elites pastorís sem conteúdo social. Então esses fazendeiros não queriam só lucrar e não libertar o Rio Grande do Sul? Baita sem vergonha esses fazendeiros aí. Durante 10 anos, de 1835 a 1845, parte da população do Rio Grande do Sul enfrentou o Império. Aqui viviam em torno de 150 mil pessoas. Os negros eram 25% dessa população. De novo. A escravidão era a forma de produção hegemônica no Estado. Os negros sustentavam a economia gaúcha e seguiram seus senhores durante a Revolução, que teve seu início em 20 de setembro de 1835, quando os farrapos entraram em Porto Alegre. No ano seguinte, em setembro de 1836, o general Neto proclama a República Rio-Grandense e Piratini é escolhida como a primeira capital farroupilha e Bento Gonçalves é eleito presidente da província. Além de Piratini, também foram capitais farroupilhas Caçapava do Sul em 1839 e Alegrete em 1840. A Revolução acaba em 28 de fevereiro de 1845 com a assinatura do Acordo de Paz em Ponche Verde entre os imperiais e farroupilhas. A Revolução não foi feita só pelos grandes generais e heróis como Bento Gonçalves. Também estiveram presentes as mulheres. Elas foram fundamentais, pois, enquanto os maridos e companheiros estavam na luta, elas estavam nas estâncias, administrando a lida campeira e doméstica, cuidavam dos filhos, dos escravos, guardavam o lar e se encarregavam do abastecimento das tropas, com roupas, alimentos, utensílios, e muitas ainda acompanhavam as tropas. A Revolução Farroupilha deixou para os gaúchos algumas marcas, como a melodia do nosso hino e a bandeira tricolor, que era o símbolo farroupilha mais importante. Os triângulos verde e amarelo representavam as figuras geométricas da perfeição. O vermelho representava o mundo das lutas tingido de sangue, base do progresso material, representado pelo triângulo cor de ouro, e a perfeição moral simbolizada no triângulo cor de esperança. Pobre dos escravos que lutaram dizendo que queriam ganhar sua liberdade. Calma, pessoal, que pior ainda tá por vir. A Revolução acaba no dia 28 de fevereiro de 1845, com a assinatura do Acordo de Paz de Ponche Verde, entre os imperiais e os farroupilhas. Esse tratado acabou sancionando a vitória do Império e reconhecendo a hegemonia política dos latifundiários. É importante a gente salientar que jamais os chefes farroupilhas pretendiam a abolição da escravidão.
Nós tínhamos uma sociedade sustentada pelo escravismo. O movimento não tinha caráter social algum, era puramente econômico, porque se eles abolissem a estrutura social vigente, seria abalada. Haveria uma inevitável desestruturação do sistema político da época. Lá pelas tantas da Revolução, os imperiais ligaram-se com os republicanos, o que prova que a Revolução não foi uma revolução do povo. Quem estava no poder na época da eclosão do movimento eram os charqueadores e os fazendeiros, que tinham sido afetados com a abolição de Dom Pedro. Nesses 10 anos de luta, os negros acabaram ajudando a consolidar a nova relação de forças e domínio da aristocracia agrária e negreira. No final da guerra, os negros eram uma preocupação. Libertos e armados, eles poderiam retirar-se ir para o Uruguai ou para a Argentina e fortalecer as tropas opostas ao Império. Sim, a saída encontrada foi o massacre de Porongos, considerado o momento mais indigno da guerra. Então, na madrugada de 14 de novembro de 1844, no Cerro de Porongos, os rebeldes foram derrotados. Mas isso só aconteceu porque houve uma traição. Uma carta do Barão de Caxias comprova tal traição. O grande general Farroupilha traiu suas tropas. Os negros foram orientados a ir dormir, que o conflito tinha acabado. Assim, desarmados, foram massacrados pelos inimigos. Era para ser um negócio secreto estabelecido com Davi Canabarro. Esse desfecho lhe resolveria todos os problemas. Assim, na carta, Caxias o ordena fria e hipocritamente que seja poupado o sangue brasileiro dos brancos e dos índios, já que estes poderiam ainda ser úteis. Ficou claro que a ordem era massacrar os escravos negros, crioulos e africanos. Frente a todos esses acontecimentos, eu acredito que não devemos menosprezar a Revolução Farroupilha, que tanto traz orgulho para o povo gaúcho, mas também não podemos vangloriar os fazendeiros e interesseiros que lideraram a Revolução e traíram quem mais apoiou. Temos sim que exaltar neste 20 de setembro a coragem desses negros que foram usados, enganados e que lutaram incansavelmente acreditando que ganhariam a liberdade. Esses sim são os verdadeiros heróis. Temos sim, afinal foram 10 anos de luta, onde os negros lutaram pelos seus ideais. Pena que esses ideais não eram os mesmos que os fazendeiros. Pessoal, como tarefa de casa, vocês vão explicar para mim o mito da Revolução Farroupilha, certo? Para entregar na próxima aula valendo nota. Esse menino tá com problema. Tchau, pessoal, até a próxima. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva veio o vinho, do povo veio o carinho, bondade nunca é demais. Sou da geração mais nova, poeta bem macheguapo, nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil.